A traição pode assombrar até os laços mais fortes. Imagine alguém em quem você confiou, alguém que se apresentou como seu melhor amigo. Com uma conexão que parecia inquebrável, você compartilhou sonhos, segredos e, inevitavelmente, um pedaço do seu futuro. Mas, em um momento, tudo isso desmoronou. Ali estava você, entregando suas economias de uma vida, acreditando que estavam nas mãos certas. O clima era de esperança, como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. Mas, em um piscar de olhos, essa pessoa desapareceu. Levou consigo 200 mil, um valor que, para muitos, pode representar anos de sacrifício e luta. O vazio deixou uma marca profunda. Não era apenas o dinheiro que se foi, era a confiança, a segurança, a crença de que as pessoas são boas. Desespero. O que fazer agora? As perguntas ecoavam na sua mente. Como alguém poderia ser tão cruel? A sensação de traição era palpável, como um peso no peito. O que você fez de errado? Será que a amizade nunca foi verdadeira? Ou será que você estava tão cego pela lealdade que não viu os sinais? Enquanto você tentava juntar os pedaços da sua vida financeira, a confusão reinava. A cada dia, a ansiedade crescia. Você se via revivendo aqueles momentos, reanalisando conversas, gestos. Era uma montanha-russa emocional. Você se perguntava, quem pode realmente confiar em quem? As pessoas ao seu redor começaram a perceber a sua dor. Olhos compadecidos, palavras de apoio, mas a ferida era sua. Ninguém poderia entender completamente. A traição é uma sombra que se estende, atingindo todos ao seu redor. A vida seguia seu curso, mas a sua parecia parada. Enquanto você tentava encontrar um caminho para se reerguer, essa pessoa desaparecida estava em algum lugar, talvez rindo da sua miséria, talvez arrependida, mas a certeza é que a vida nunca mais seria a mesma. E quando você achava que o pior já tinha passado, algo inesperado aconteceria. Um reencontro, um olhar furtivo, uma revelação que mudaria tudo novamente. O que você faria se essa pessoa voltasse? E mais importante, o que você descobriria sobre si mesmo e sobre aqueles que realmente importam? A resposta pode ser mais surpreendente do que você imagina. A traição é uma ferida que nunca cicatriza completamente. Para essa pessoa, o dia seguinte à fuga foi o início de um pesadelo. A sensação de abandono a consumiu. As promessas de prosperidade desmoronaram. Agora, era apenas um eco de risadas que nunca mais voltariam. Com as contas acumulando e a esperança escasseando, a vida se tornará um labirinto sem saída. Os dias passavam lentos, como se o tempo estivesse zombando da sua dor. Essa pessoa acordava todas as manhãs com o peso da frustração nos ombros. O calor do sol não trazia conforto, apenas lembranças de momentos felizes que agora pareciam distantes, quase irreais. O que eu fiz de errado? Frequentemente se perguntava. A dúvida se transformou em um mantra, martelando sua mente. A casa, antes cheia de risadas e amizade, agora era um espaço vazio. Os móveis, cobertos de poeira, eram testemunhas silenciosas de um sonho frustrado. As pessoas ao redor pareciam seguir em frente, como se nada houvesse acontecido. Mas quem passa por isso sabe que a traição deixa marcas profundas. E essa pessoa se via presa em um ciclo de tristeza e desespero. As contas não paravam de chegar. O trabalho, uma fonte de estresse diário, não era mais suficiente para cobrir as despesas. O olhar dos outros, repleto de pena, só aumentava a sensação de isolamento. As oportunidades pareciam se afastar, como sombras que desaparecem com a luz do dia. Não havia consolo nas palavras de incentivo, a dor era muito real. Em uma noite particularmente sombria, enquanto observava o relógio, a esperança parecia uma lembrança distante. O relógio marcava as horas, mas o tempo não trazia cura. E então, em meio ao caos, uma ideia começou a brotar. Se as coisas podiam ficar tão ruins, talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de recomeçar. A vida continua, mas como? Com a pergunta ecoando, essa pessoa começou a se mover. Um pequeno passo, uma decisão tímida. A traição poderia ter destruído tudo, mas não a determinação. O horizonte parecia nebuloso, mas ainda havia luz nas pequenas coisas. O futuro poderia ser uma reviravolta inesperada, ou o fim de um ciclo.
A dúvida e a vontade de se reerguer se entrelaçavam. E a cada dia que passava, a ideia de que a traição poderia, de fato, ser uma forma de transformação começava a ganhar espaço. Quem diria que a vida, em sua ironia, poderia reservar surpresas? Às vezes, é na dor que descobrimos nossa verdadeira força. Mas o que essa pessoa ainda não sabia era que os ventos da vida estavam prestes a mudar de direção. A traição não era o fim, e sim o começo de algo inédito. Ela só precisava de coragem para seguir em frente. O sol já se punha no horizonte quando essa pessoa se sentou na varanda, um copo de água e muitas ideias na cabeça. A traição ainda ecoava em sua mente, mas era hora de olhar em frente. A dor da perda, que parecia imensurável, agora pulsava como um fogo que o impulsionava a criar algo novo. Era um ponto de virada. A vida tinha algo diferente reservado. Nos últimos meses, a incerteza sobre o futuro o consumiu. A perda não foi apenas financeira, mas emocional. O amigo, que um dia compartilhava risadas e planos, agora era um traidor. Mas em vez de se deixar dominar pelo ressentimento, algo despertou dentro dele. A traição poderia ser um catalisador de mudança. Ele viu ali uma oportunidade, não apenas de reconstruir, mas de transformar. Com cada ideia que surgia, a determinação crescia. Ele pegou um caderno, as páginas estavam em branco, assim como o futuro que se apresentava à sua frente. Muitos, ao passar por uma situação como essa, se entregariam à tristeza. Mas essa pessoa decidiu que a dor seria combustível, não uma âncora. Começou a desenhar um novo caminho, um novo propósito. Os dias se tornaram semanas e a esperança brotou como uma planta resistente em um terreno árido. Cada pequeno passo o aproximava do que sonhava. O trabalho árduo, a dedicação e a visão começaram a dar frutos. E mesmo diante das dificuldades, ele se lembrava da traição, apesar de dolorosa, também trazia a chance de recomeçar. E se por um momento você parasse para pensar na sua própria vida? No que você poderia transformar a dor em aprendizado? Cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Uma nova ideia estava prestes a florescer, e essa pessoa sentiu que o universo conspirava a seu favor. Ele estava prestes a se libertar das correntes que o prendiam. O som do celular interrompeu seus pensamentos. Era uma mensagem. Algo que poderia mudar tudo novamente. Um convite inesperado, uma chance de mostrar ao mundo o que realmente era capaz. Ele hesitou, sem saber se deveria aceitar. A incerteza começou a se misturar com a empolgação. A traição poderia ter sido o fim, mas agora parecia ser apenas o começo. E se você está gostando dessa história, se inscreva no canal porque a transformação está só começando. O que virá a seguir? O enigma se intensifica. O sol do dia nascia, mas alguém já vivia a luz da sua própria transformação. A traição cortou profundo, mas esse alguém decidiu não ser apenas uma vítima. A paixão pelo empreendedorismo acendeu uma chama interna que havia permanecido apagada. A cada amanhecer, a motivação pulsava nas veias. O desejo de reconstruir a vida era mais forte que qualquer dor. No entanto, o caminho não era fácil. O mercado estava repleto de concorrentes. Cada passo exigia coragem. Muitos olhavam com desdém, duvidando do potencial daquele que, até pouco tempo atrás, parecia ter perdido tudo. O globo da incerteza girava ao redor, e a sombra do passado ameaçava sufocar os sonhos. Essa pessoa não tremia. O olhar era firme. Cada dia era um novo desafio. A primeira reunião com um possível parceiro deixou o coração acelerado. A sala estava fria, mas a determinação queimava. As ideias bombardeavam a mente, enquanto as palavras buscavam formas de escapar. A apresentação não saiu perfeita, mas houve aprendizado. Um não significava o fim, era apenas um degrau no caminho. As semanas se passaram, e os obstáculos não diminuíam. As contas se acumulavam, e o medo de falhar era constante. O que muitos não viam era a força que crescia a cada erro. Essa pessoa aprendeu a ajustar as velas, mesmo com tempestades. O que era um sonho distante agora parecia um objetivo palpável. Cada pequeno sucesso era celebrado como uma vitória. E então, um dia, algo mudou. Um contato inesperado. A proposta que poderia mudar tudo. A tensão estava no ar. Pode ser que essa oportunidade fosse a chance de provar seu valor.
O coração pulsava. O plano estava traçado, e mesmo com a voz tremendo, a convicção era inabalável. Essa pessoa percebeu que o sucesso era uma construção feita de peças cotidianas. A traição que um dia parecia uma sentença agora era um trampolim. Os desafios moldavam o caráter, e a coragem que emergia era inspiradora. O que começou como dor transformou-se em combustível. Essa jornada não era apenas sobre negócios, mas sobre se redescobrir, se levantar e provar a todos, inclusive a si mesmo, que era capaz. E enquanto a porta do sucesso se abria lentamente, uma figura do passado aparecia na penumbra. O traído, agora em ascensão, havia se tornado alguém que muitos admiravam. A traição poderia ter destruído, mas, na verdade, havia reescrito a história. E assim, a pergunta pairava no ar do que viria a seguir. A continuidade dessa jornada prometia revelações ainda mais impactantes. Era uma vez alguém que tinha tudo, amigos leais, um futuro promissor e sonhos grandiosos. Mas, em um momento de fraqueza, decidiu trair a confiança de quem sempre esteve ao seu lado. Com 200 mil em mãos, desapareceu. Era a oportunidade perfeita para começar uma nova vida. O que ele não sabia era que sua sorte estava prestes a mudar. Hoje, essa pessoa caminha pelas ruas com o peso da culpa nos ombros. O glamour que havia imaginado se transformou em uma sombra. Ele gastou o dinheiro rapidamente, investindo em ilusões e cercando-se de pessoas que não eram verdadeiros amigos. O tempo passou, e os sorrisos se apagaram. As contas começaram a chegar, e as promessas de riqueza se tornaram pesadelos. Sem um tostão no bolso, essa pessoa se vê em uma situação desesperadora. As noites são longas e solitárias, e ele se pergunta se valeu a pena. O arrependimento o consome. O que antes parecia ser liberdade agora é uma prisão. Cada esquina lembra a traição, e cada rosto que vê é um eco do passado. Ele não consegue mais escapar da verdade e sua escolha o levou a um abismo. A vida que sonhou se transformou em um pesadelo, onde o único aliado é a solidão. E assim, ele decide buscar o que perdeu. Implicando-se em situações humilhantes, tenta reaver o respeito de quem traiu. Mas, ao mesmo tempo, esconde a verdade e a pessoa que ele traiu, aquele que ficou para trás, agora brilha como jamais poderia imaginar. Enquanto ele súplica, o destino de quem foi traído se transforma em algo grandioso. O universo parece zombar da situação, como se estivesse dizendo que a traição tem um preço. O celular toca. Uma mensagem chega. O coração acelera. É um convite, uma chance de retomar o que se foi. Mas essa pessoa não sabe que, por trás daquele convite, existe um bilionário que construiu um império a partir das cinzas. O que ele não percebe é que a sorte do traidor pode virar tão rapidamente quanto virou a de quem foi traído. E agora, ele se vê diante de uma escolha em continuar na escuridão da traição ou enfrentar as consequências de seus atos. O que acontece quando a sorte vira? Esse alguém está prestes a descobrir que a vida é imprevisível e que cada ação tem suas próprias consequências. A traição pode transformar vidas, mas o arrependimento pode ser um dos maiores desafios. O sucesso é um caminho solitário. Essa pessoa sabia que havia superado muitos desafios, mas a estrada até ali não era fácil. Cada manhã, acordava e olhava para o espelho, sentindo um orgulho silencioso. O peso da traição estava se dissipando, dando lugar a um novo capítulo de conquistas. O suor do trabalho árduo finalmente começava a render frutos. Mas a vida tem suas ironias. Enquanto os dias passavam, alguém começou a notar. Conhecidos que antes viravam os olhos, agora sussurravam entre si. As conversas atrás das costas aumentavam. A inveja crescia como uma sombra, escura e implacável. Olha como fulano mudou, diziam. Olha onde ele chegou. E havia verdade naquelas palavras. Essa pessoa estava não apenas prosperando, mas se transformando em um exemplo. O que antes parecia um sonho distante agora se tornava realidade. Os números nas contas não mentiam. O esforço e a dedicação estavam visíveis em cada conquista. A sensação de satisfação era inegável. Sentava-se em sua nova mesa, cercada por pessoas que o admiravam, mas havia um vazio que não podia ser preenchido. O caminho que escolheu seguia solitário. Amigos de outrora, aqueles que se foram, agora eram apenas lembranças distantes. Enquanto isso, a inveja ao redor crescia.
Cada nova conquista parecia ser um golpe contra aqueles que não haviam acreditado. Surgiram até comentários maldosos. Ele não merece isso, diziam. Mas essa pessoa não ligava. Sabia que a traição havia moldado sua força. E que cada um tem um papel a desempenhar. O contraste entre o que era e o que se tornava mais evidente a cada dia. Ele estava agora em uma posição que muitos sonhavam, mas poucos conseguiam alcançar. O orgulho pulsava dentro dele, mas era acompanhado de um questionamento: vale a pena o preço da solidão? A porta do passado estava se fechando. E ninguém sabia que a sombra da traição muitas vezes traz à tona a luz de um novo começo. Mas o que aconteceria quando o traidor voltasse? Ele não sabia, mas o tempo trazia à tona verdades que ninguém podia ignorar. As cartas estavam sobre a mesa. E a vida tinha um jeito de equilibrar as contas. O que viria a seguir? O reencontro inevitável entre o traído e o traidor estava à espreita, e essa pessoa estava mais do que preparada para o que viesse. Afinal, a traição pode transformar vidas. Mas a verdadeira força está em como você se levanta depois de cair. A história apenas começava a se desenrolar. A vida de alguém pode mudar em um instante. Uma decisão ousada. Um investimento inesperado. Para essa pessoa, a oportunidade apareceu quando menos se esperava. Era uma chance de ouro. Algo que poderia transformar tudo ao seu redor. Mas o medo também estava presente. O medo de perder tudo o que conquistou. Essa pessoa olhava para o mercado, analisando cada movimento, cada sinal. A ansiedade pulsava em suas veias. Os dias se arrastavam enquanto a mente trabalhava incansavelmente. Cada detalhe importava. Cada centavo. Aquela quantia que antes parecia inacessível agora estava ao alcance. Um risco a ser tomado. Um salto no escuro. O coração batia forte. E se tudo desmoronasse, pensava. O eco da traição ainda ressoava, como um lembrete sombrio de que a confiança pode ser traiçoeira. O amigo que havia fugido com 200 mil havia deixado cicatrizes. A dor daquela perda ainda ardia. Mas agora, algo novo estava surgindo. Uma possibilidade que poderia apagar o passado. Quando a oportunidade finalmente chegou, essa pessoa hesitou. O instinto gritava para recuar, mas algo dentro dizia para seguir em frente. O risco poderia trazer recompensas. Era uma dança entre a ansiedade e a empolgação. Sair da zona de conforto ou se esconder na sombra do que poderia ter sido? A decisão pesava. Os números começaram a mudar. O mercado reagia. E, em meio a essa adrenalina, a vida começou a se desenrolar de uma forma inesperada. O telefone tocou. Uma mensagem de alguém do passado. Era o amigo que havia traído. Ele voltava, implorando, sem saber que a pessoa que ele havia deixado para trás agora era bilionária. O que era uma fraqueza se tornará uma força. A traição que havia causado tanta dor agora se transformava em uma lição valiosa. A vida, com todas as suas reviravoltas, havia ensinado a essa pessoa que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. E o que parecia ser um final trágico estava se revelando como um novo começo. As emoções estavam à flor da pele. A ansiedade se misturava com a excitação. O que ele faria? Aceitaria o amigo de volta? Compreenderia a transformação que havia ocorrido? Ou deixaria o passado para trás, aproveitando o presente que estava à sua frente? As possibilidades eram infinitas e o futuro, incerto. E, assim, a história se desenrola. O que vem a seguir? O destino aguardava, e a coragem seria a chave. O risco já havia sido assumido. Agora, era hora de descobrir o que a vida tinha reservado. A porta rende ao abrir. Alguém entra, e o que era um dia comum se transforma em um turbilhão de emoções. Essa pessoa, que um dia foi um amigo próximo, agora se apresenta como uma sombra daquilo que era. O olhar, antes cheio de confiança, agora carrega o peso da culpa. Ele voltou. E com ele, uma avalanche de lembranças. Lembra-se da traição? Dos sonhos compartilhados, dos planos desfeitos em um instante? Eram risadas, promessas de conquistas, e então, tudo se desmoronou. 200 mil não eram apenas números.
Eram sonhos, eram vidas, eram promessas quebradas. E agora, diante de você, essa pessoa implora por ajuda. A confusão toma conta. O que fazer? A primeira reação é de rejeição. É difícil esquecer. É difícil perdoar. Muitas perguntas surgem: ele realmente se arrependeu? Pode alguém que traiu, que fugiu, ser digno de outra chance? A mente pesa cada palavra, cada gesto. Cada olhar traz um misto de raiva e tristeza. Quem passa por isso sabe o quanto a traição machuca. O silêncio é ensurdecedor. Há uma batalha interna. Você consegue ver a dor nos olhos dele, mas a dor em seu próprio coração também é palpável. Como se fosse uma metáfora viva, a traição se transformou em um dilema moral. O que é mais forte, a lealdade quebrada ou a possibilidade de recomeço? É um conflito profundo, um labirinto emocional. Muitos dirão que ele não merece nada. Você poderia ser um deles. Mas, e se a vida dele agora é um reflexo do que a traição pode causar? E se, por trás da sua frieza, existir uma versão dele que realmente mudou? O que lhe resta? A dúvida paira no ar, confundindo a razão. O perdão parece uma possibilidade distante. Nesse momento, você se depara com a verdade: a traição não é apenas sobre um ato. É sobre transformação. Como alguém pode mudar, evoluir, aprender com seus erros? Você sente o peso dessa responsabilidade. Você, que se tornou um bilionário, agora se vê na posição de decidir. Pode a traição levar a um novo começo? E, no meio dessa tempestade emocional, uma pergunta ressoa: quem decide quem merece uma segunda chance? Você tem nas mãos a chave para um recomeço. Mas e se essa pessoa não for a única a se transformar? E se você também estiver mudado? Se você acredita em recomeços, deixe seu like agora. A traição pode transformar vidas. Essa frase ecoa na mente de alguém que, anos atrás, sentiu a dor de perder não apenas um amigo, mas um sonho. O peso das lembranças é intenso. A risada compartilhada, os planos traçados, os segredos guardados. Um dia, tudo isso virou pó. A cena se desenrola em um café vazio. O aroma do café fresco mistura-se à tensão no ar. Essa pessoa olha pela janela, observando o movimento lá fora. Uma vida normal, aparentemente. Mas dentro dela, um turbilhão de emoções. Nostalgia e raiva se entrelaçam como sombras dançantes. O que teria sido diferente se a traição nunca tivesse acontecido? Se aquele amigo, que fugiu com 200 mil, não houvesse deixado um buraco na confiança? Ela se pergunta: e amizades podem sobreviver a traições? Essa dúvida a consome. O reencontro de antigos sentimentos é doloroso. O coração, que antes pulsava com alegria, agora é um campo de batalha. A ira por ter sido enganada se mistura à tristeza por ter perdido alguém que um dia foi querido. A traição não é apenas um ato, mas uma transformação. E essa transformação a levou a um lugar inesperado, o sucesso. Agora, é bilionária, enquanto o traidor, que um dia parecia tão esperto, implora por ajuda. O contraste é esmagador. Essa pessoa se vê refletida na imagem do que poderia ter sido. O que fazer com este encontro inesperado? O amigo que partiu em busca de uma vida melhor agora retorna, despedaçado, sem saber que o traído se ergueu das cinzas. O orgulho se debate com a compaixão. Existe um desejo de retribuição, mas também uma dor antiga que não desaparece facilmente. Enquanto as lembranças se acumulam, a realidade se impõe. É difícil desvincular a amizade do ressentimento. O café esfria na mesa, e o tempo parece se arrastar. O olhar do traidor, cheio de arrependimento, colide com a determinação do traído. Aquela pessoa se pergunta se é possível perdoar. Se é possível reconstruir o que foi destruído. Mas, acima de tudo, se a confiança pode ser restabelecida. A verdade é que a traição pode ferir, mas também ensina. Esse reencontro pode ser a chave para um novo começo, ou o encerramento de um capítulo doloroso. O que é melhor? A dúvida persiste, enquanto o peso do passado se entrelaça com as promessas do futuro. E, assim, a pergunta permanece: vale a pena arriscar tudo outra vez? Vale a pena dar uma nova chance a alguém que um dia foi amado?
A resposta está a caminho, e o desfecho dessa história ainda não foi escrito. A campainha tocou. O som ecoou pelo corredor, interrompendo a rotina tranquila de alguém que já havia passado por tanta coisa. O coração disparou. Era ele. A pessoa que havia fugido com todo o seu dinheiro. 200 mil. Uma traição que deixou cicatrizes. Agora, após meses de silêncio, ela se deparava com a realidade diante da porta. Olhou pelo olho mágico. O rosto que antes era de confiança agora demonstrava desespero. Alguém que, em algum momento, foi considerado um amigo, agora implorava por ajuda. A respiração ficou pesada. O dilema moral pesava na mente. De um lado, a empatia. Do outro, a dor da traição. A mente girava. O que fazer? A voz interior gritava. A traição transforma. Não só o traído, mas também o traidor. Eu estou sem dinheiro, sem nada. Por favor, me ajuda. Essas foram as palavras que a pessoa ouviu. Um apelo que poderia derreter corações. Mas não era só isso que estava em jogo. Era uma questão de limites. Alguém que havia perdido tudo, não podia simplesmente abrir a porta e ignorar o passado. Era a chance de se afirmar, de deixar claro que a traição tem um preço. Ela respirou fundo. A sala parecia pequena. O peso da decisão parecia quase físico. O que é amizade quando um dos lados quebra a confiança? Quem passa por isso sabe que nem toda relação merece ser salva. O alívio começou a tomar conta. A firmeza se firmava. Não posso ajudar. Não quero que você se beneficie da minha boa vontade. As palavras saíram com força. Era um grito de liberdade, uma afirmação de que a vida não se resume a sacrifícios por quem trai. Do outro lado da porta, a expressão do amigo mudava. O desespero transformava-se em confusão. Aquela pessoa não esperava por uma rejeição. Mas essa pessoa agora era diferente. O tempo havia trazido não só dor, mas também crescimento. E, sem saber, o traído havia se tornado alguém que valia muito mais do que apenas dinheiro. A traição não apenas feriu, mas também impulsionou. A porta permaneceu fechada. O eco da decisão ressoou no corredor. E, enquanto a figura se afastava, a pessoa sentiu um misto de alívio e segurança. Limites são necessários em relacionamentos. É preciso saber até onde se pode ir. A traição pode transformar vidas. E, naquele momento, a transformação era evidente. A história estava longe de acabar. Afinal, quem diria que um gesto de firmeza poderia abrir portas para um futuro brilhante? O destino aguardava. O sucesso pode ser solitário. Uma afirmação simples, mas que ecoa nas profundezas da alma de quem a experimenta. Essa pessoa, uma vez marcada pela traição, agora brilha em meio ao reconhecimento. Os olhos do mundo estão voltados para ela, admirando sua ascensão meteórica. Dos dias de luta e incerteza, ela emergiu como um verdadeiro bilionário, mas não sem cicatrizes. A história dela tem um capítulo sombrio. Alguém se foi, levando não apenas dinheiro, mas também a confiança que havia sido construída ao longo de anos. Esse traído, que um dia se sentiu desolado, agora se vê em uma posição que muitos apenas sonham. Festas luxuosas, contratos valiosos, e um nome que reverbera em cada canto do mercado. Mas com cada conquista, uma sombra do passado se estende. A lembrança da traição persiste, como um eco constante. Os risos em volta são ensurdecedores, mas essa pessoa sente uma estranha solidão. Há uma mesa cheia de convidados, mas a cadeira vazia ao seu lado grita. Cada nova vitória traz à tona a pergunta: o que poderia ter sido se a lealdade tivesse prevalecido? Muitos podem se surpreender ao saber que quem se foi, aquele que fugiu com 200 mil, agora se encontra em uma realidade oposta. Falido, implorando e mendigando por uma segunda chance. O universo parece rir da ironia. A traição que o levou a um caminho de liberdade se transforma em um fardo insuportável. O peso das escolhas é imenso. Ele se vê agora na posição de quem não tem nada e não entende como a vida pode ser tão injusta. Enquanto isso, a vida da pessoa traída segue seu curso de sucesso, mas a triunfante fachada não esconde uma verdade profunda: o caminho para o topo é frequentemente solitário.
Cada avanço vem acompanhado de uma reflexão sobre aqueles que deixaram marcas indeléveis. Alguém pode olhar para essa história e pensar: e se eu estivesse no lugar dela, sentiria o mesmo? A resposta é complexa. O triunfo pode ser construído sobre as cinzas da traição, mas a solidão é um preço alto a pagar. O que se passa na mente dessa pessoa? Enquanto ela sorri para as câmeras e celebra conquistas, há um vazio que ninguém pode preencher. O sucesso, isolado em seu pedestal, parece trazer mais perguntas do que respostas. E, enquanto o passado e o futuro se entrelaçam, a pergunta permanece: vá até onde você iria para transformar uma traição em triunfo? Essa pessoa sabe que o verdadeiro desafio não é apenas conquistar, mas também curar. E a vida continua. O eco da traição ressoa, mas a determinação de seguir em frente é mais forte. As próximas escolhas podem definir não só a riqueza, mas também a verdadeira felicidade. E o que vem a seguir? Ele estava de volta. A cidade que uma vez conhecera como lar agora o olhava com desdém. O peso dos 2 anos fugindo, escondido em lugares obscuros, se acumulava em seus ombros. Ele, que havia desaparecido com uma quantia imensa, agora estava de volta à estaca zero. Sentado em um banco de praça, observava as pessoas passarem, cada uma com seus próprios destinos. O celular, agora desligado, era um símbolo do seu fracasso. Ele não tinha amigos. Não havia apoio. O medo de ser reconhecido o imobilizava, e a desesperança se transformava em uma constante sombra. Recomeçar parecia um sonho distante. O que fazer agora? Ele não tinha dinheiro, não tinha planos. Apenas lembranças de uma vida que já não existia. O olhar das pessoas ao seu redor o cortava mais do que qualquer setas. Algumas vezes, ele se perguntava se ainda tinha o direito de sonhar. A traição que cometera pesava como uma âncora. Ele imaginava o que poderia ter sido se tivesse escolhido outro caminho, um caminho de honestidade. Mas cada escolha traz consequências. A solidão era sua única companheira. Ele se lembrava de quando todos o apoiavam. De quando ele era o amigo leal e confiável. O tempo, como um senhor implacável, havia mudado tudo. Ele tentava visualizar uma nova vida, um novo começo. Mas como? As tentativas de se reerguer eram frustradas por um eterno silêncio. Não havia ninguém para ajudá-lo. Não havia como voltar atrás. A traição se tornará uma marca indelével, e ele sabia que a dor que causará nunca seria esquecida. As horas passavam. A praça esvaziava-se, e a noite se aproximava. Ele pensava em pedir ajuda, mas como se atreveria? O orgulho o mantinha preso. A culpa o sufocava. O mundo lá fora parecia implacável. E, no fundo, ele sabia que o que ele mais desejava era encontrar alguém que dissesse que tudo ficaria bem. Mas essa esperança se esvaía a cada momento. Então, ele decidiu que precisava encontrar um jeito de se reerguer. Precisava de coragem. Mas essa coragem não viria facilmente. Como recomeçar quando se é um traidor? Essa pergunta o atormentava. Ele viu uma luz distante, uma oportunidade que poderia mudar tudo. Mas, a dúvida ainda o seguia, como uma sombra. O futuro era incerto. O que ele não sabia era que, enquanto ele se debatia em sua própria desgraça, alguém que ele traiu estava vivendo um conto de fadas. A traição pode transformar vidas, mas a resiliência também. E qual caminho ele escolheria? A pergunta ficou pairando no ar, enquanto a noite caía. A traição pode ser uma sombra que se estende, mas o maior golpe é o que vem do coração. Essa pessoa, que um dia considerou a amizade inquebrável, se vê agora envolta em lembranças. O riso compartilhado, as promessas de lealdade, tudo isso ecoa na mente, como um filme antigo que não se apaga. O dia a dia, que antes era vibrante, agora parece vazio. Essa pessoa se pergunta como alguém que foi tão próximo se tornou um estranho. Sentado à mesa, um copo de café fumegante à sua frente, a realidade pesa. A traição, um ato inesperado, desfez laços que pareciam sólidos. O silêncio daquela manhã se torna ensurdecedor. Pensamentos se entrelaçam como fios de uma tapeçaria rasgada. O que poderia ter sido diferente? Muitos diriam que o tempo cura, mas aqui, o tempo apenas expõe. As memórias surgem frequentemente. Rindo juntos em momentos simples, trocando confidências e sonhos.
Cada lembrança agora é uma faca, cortando mais fundo. A saudade se transforma em um peso que se carrega. E o arrependimento? Ah, esse é um visitante indesejado, sempre à espreita. Essa pessoa não queria ser ingênua, mas quem poderia imaginar que a traição viria de quem menos esperava? A vida seguiu, claro. Os caminhos se dividiram, mas o eco daquela amizade ainda ressoa. A traição foi um divisor de águas. A confiança, uma vez quebrada, pede tempo e esforço para ser reconstruída. Mas algo curioso aconteceu nesse turbilhão de emoções. Uma mudança profunda começou a surgir. Essa pessoa percebe que, por trás da dor, havia um aprendizado. O que parecia um golpe devastador, em última análise, se tornou um catalisador para o crescimento. E, ao refletir sobre o valor da amizade, percebe que a verdadeira lealdade é um bem precioso, raramente encontrado. Olhando para o futuro, ele entende que, mesmo na traição, havia uma oportunidade. Alguém pode ter levado consigo 200 mil, mas não conseguiu levar o que realmente importa, os ensinamentos e a força interior que surgem das adversidades. Enquanto isso, do outro lado, o traidor voltava, implorando por uma segunda chance, sem saber que o traído agora era um milionário, não em bens, mas em experiências, autoconhecimento e resiliência. A vida é uma montanha-russa de altos e baixos. E a pergunta que fica é: será que essa pessoa, que fugiu, conseguirá reconquistar a verdadeira amizade? As alianças podem ser quebradas, mas o que se constrói depois disso pode ser ainda mais valioso. A história não acabou. O que vem a seguir? Ele voltou. Com os olhos vazios e a mochila surrada nas costas, essa pessoa vagava pelas ruas, invisível para aqueles que um dia chamaram de amigo. O sol ardia, mas não aquecia seu coração. 4 anos. 4 longos anos desde que fugiu com tudo. 4 anos vivendo sob o peso da traição, agora sufocado pela realidade que o cercava. As pessoas olhavam, mas desviavam o olhar. Muitos sussurravam ao passar, compartilhando histórias de como ele ousou levar uma vida de luxo às custas de quem confiou. Cada passo que dava era um lembrete da escolha que o separou de seu passado. Ele não conseguia escapar da sensação de solidão que o envolvia como uma sombra. O silêncio das ruas ecoava sua frustração. Onde estavam os risos de outrora? Onde estavam aqueles que um dia estenderam a mão? O que restou foram rostos frios e indiferença. Ele tentava se reconectar. Um café aqui, uma conversa ali. Mas a rejeição era palpável. As mesas estavam ocupadas, mas não havia espaço para ele. Alguém tentava explicar que a traição deixa cicatrizes profundas. A confiança é um fio delicado que, uma vez rompido, dificilmente se repara. Ele sentia a amargura do desprezo, misturada à dor da perda. Em um mundo onde todos parecem prosperar, ele se tornava cada dia mais insignificante. As noites eram as mais difíceis. A solidão se tornava um amigo traiçoeiro, sussurrando que não havia retorno, que a culpa o acompanharia eternamente. Ele desejava uma segunda chance, mas a sociedade parecia ter fechado as portas. Mas será que não há espaço para redenção? Alguém poderia perdoar, mesmo após uma traição tão devastadora? Enquanto olhava para o céu estrelado, uma dúvida persistia: será que ele ainda poderia ser salvo? Ou apenas permaneceria um fugitivo de sua própria vida? A esperança começou a borbulhar, mas logo se misturou com o medo do que viria a seguir. O arrependimento começou a ocupar seu coração, mas a realidade o deixava sem ar. E a pergunta que queimava em sua mente: se quem foi traído agora tinha conseguido construir um mundo grandioso, enquanto ele se afundava na miséria? Um novo capítulo poderia começar? Ou a história dele terminaria em tragédia? As ruas estavam silenciosas, mas dentro dele, a tempestade rugia. A vida pode ser uma reviravolta inesperada. Um dia, alguém está no fundo do poço, e no outro, no topo do mundo. Essa transformação pode ser rápida, quase mágica. Mas, às vezes, essa magia vem com um preço. Enquanto muitos enfrentam dificuldades, essa pessoa decidiu olhar além de si mesma. Ao invés de se fechar em sua nova realidade, ela começou a ajudar quem estava em situações complicadas. Era notável como sua generosidade florescia. Ela via pessoas ao seu redor lutando, e suas dores ressoavam com suas próprias experiências.
Cada ato de bondade parecia um eco do que tinha vivido. Alguém que antes se sentia traído e abandonado agora tinha uma missão. O desejo de fazer a diferença pulsava em seu coração. Um olhar esperançoso, uma palavra de encorajamento, ou mesmo um gesto simples como compartilhar um almoço, tudo isso se tornava combustível para transformar vidas. Muitas vezes, essas pequenas ações geravam sorrisos onde havia apenas desespero. Ela percebeu que ajudar os outros era um verdadeiro sucesso. Enquanto isso, a traição que parecia ter sido um golpe devastador se revelava como uma porta para um novo começo. O passado pesava, é verdade. As lembranças do amigo que fugiu com o dinheiro ainda estavam frescas. Mas o que realmente importava agora era o presente. Cada vida que essa pessoa tocava se tornava uma prova de que a traição não definia seu destino. Ela viu que sua história, marcada pela dor, podia ser transformada em esperança. E assim, fez da generosidade sua bandeira. Com isso, não apenas se curou, mas também se tornou um farol para muitos. Mas, em um momento de reflexão, enquanto ajudava um grupo de jovens em dificuldades, ela recebeu uma mensagem. Alguém conhecido havia aparecido. O traidor, aquele que sumira com tudo, estava de volta. Agora, implorando por ajuda, sem saber que a pessoa que ele traiu havia se tornado alguém que mudava vidas. E nesse instante, a dúvida surgiu: vai ajudar ou não? O que fazer quando a traição volta, despojada e vulnerável? A decisão estava prestes a ser tomada. Essa pessoa sabia que o amor e a generosidade eram mais poderosos que a amargura. Me conta nos comentários, você já passou por algo assim? O sol se punha, lançando sombras longas pelas ruas desertas. Essa pessoa caminhava com a cabeça baixa, os ombros caídos, pesaroso. O peso do passado o acompanhava como uma sombra indesejada. Após anos de fuga, ele estava de volta, mas não da forma como sonhara. Agora, cada passo em direção ao futuro era marcado pela lembrança do que fizera. Ele se lembrava de dias gloriosos, quando tudo parecia possível. O sonho de conquistar o mundo estava ao seu alcance, mas a traição o havia levado a um buraco sem fundo. Agora, ele se via em busca de oportunidades, com um currículo manchado, carregando um nome que era sinônimo de desconfiança. As portas que uma vez se abriram para ele agora se fechavam na sua cara, uma após a outra. Em cada entrevista, o olhar do recrutador mudava. Um gesto sutil, um arqueio de sobrancelhas, a tensão no ar. As perguntas eram cortantes, quase cruéis. Era como se sua história estivesse escrita em cada linha do papel que seguravam nas mãos, e o peso daquela traição reverberava em suas palavras. A rejeição era uma lâmina afiada, cortando cada pedaço de sua autoestima. À medida que os dias passavam, a desesperança crescia. Ele tentava se agarrar à possibilidade de recomeçar, mas a raiva o consumia. Raiva de si mesmo, e da própria vida. Como alguém poderia ter chegado tão baixo? O que ele não percebia era que a traição tinha um preço, e ele estava pagando por isso. Muitos ao seu redor olhavam com desprezo, murmurando sobre o que ele era. Alguém que havia deixado o amigo na lama, apenas para se beneficiar. Mas agora, aquele amigo, o traído, havia se transformado em um bilionário, enquanto ele lutava para encontrar uma migalha de dignidade. A ironia era cruel. A traição que um dia parecia vantajosa se tornará o seu maior fardo. A vida o havia ensinado uma lição amarga. No fundo, ele sabia que o passado não poderia ser mudado. Mas não conseguia escapar da sua sombra. A cada dia que passava, a ideia de que um futuro melhor poderia ser construído se esvaía. Viver com a dor da traição e as consequências dela se tornava um cenário insuportável. Ao olhar para o horizonte, ele percebeu que a esperança estava se dissipando. Mais uma pergunta ecoava em sua mente: como seria se este ciclo pudesse ser quebrado? Se ele conseguisse dar um passo à frente, não só na vida, mas em direção ao perdão? Ao final, a vida é cheia de surpresas, e o que vem a seguir pode ser ainda mais inesperado. A traição pode ser a semente da transformação. Essa pessoa, que um dia foi deixada para trás, agora se vê diante de um novo propósito. Em um ambiente simples, cercado por jovens sonhadores, ele assume o papel de mentor. A sala está cheia de olhares esperançosos, mas também de dúvidas. Ele sente o peso da responsabilidade.
Eu estive onde vocês estão agora, ele começa, a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. O passado ecoa. As memórias da traição e a dor da perda ainda estão frescas. Mas hoje, ele é mais que um sobrevivente. Ele é um guia. Os jovens o escutam com atenção. Cada palavra carrega a experiência de alguém que já viu o que pode dar errado. Cada erro, cada tropeço, cada reviravolta que moldou a trajetória dele. Desafios surgem à sua frente. Ele sabe que não é fácil. Muitas vezes, ele se pergunta se conseguirá inspirar aqueles que o cercam. E com isso, um novo conflito se manifesta, e será que ele consegue realmente ajudar? Mas há uma satisfação profunda em cada interação. Ao compartilhar suas lições, ele percebe que não está apenas transmitindo conhecimento, mas construindo um legado. O que parecia uma traição devastadora tornou-se um catalisador para o crescimento. A dor o fortaleceu, e agora, ele utiliza essa força para iluminar o caminho de outros. Errar é parte do processo, ele diz, enquanto um jovem levanta a mão, inseguro. E você não está sozinho. Estamos todos aqui para aprender uns com os outros. Um murmurinho de concordância percorre a sala. Há respeito. Há esperança. Ele se lembra de momentos em que sua vida parecia um labirinto sem saída. Hoje, estar ali, cercado por aspirantes empreendedores, é um sinal de que o que parecia um fim foi, na verdade, um recomeço. O sorriso deles é um combustível, e ele encontra força em cada um. O relógio avança, mas a conversa não se esgota. O tempo se torna relativo. Ele sabe que cada sessão não é apenas uma troca de conhecimento, mas uma construção de futuras histórias de sucesso. Ao olhar para aqueles jovens, ele se vê novamente. A trajetória da traição à superação se repete, mas agora, ele é o farol no meio da tempestade. E enquanto a aula chega ao fim, uma pergunta paira no ar: até onde você está disposto a ir para transformar sua dor em poder? A resposta pode moldar não apenas vidas, mas o próprio futuro. O peso da solidão é insuportável. Ele caminha pelas ruas, os pés pesados como se carregassem o mundo nas costas. O eco dos risos que um dia o cercaram agora se transformou em um lamento constante. A lembrança do que fez, da traição, se repete em sua mente como um mantra. Ele fugiu com esperanças de uma vida melhor, mas agora se vê diante da realidade crua, e não há mais escapatória. A cada esquina, ele avista o brilho das vitrines, mas o que deveria ser um sussurro de desejo se transforma em um grito de desespero. O dinheiro que levou se esvaiu, como areia entre os dedos. Ele tenta se convencer de que pode recomeçar, mas a dor da escolha errada o consome. Como alguém que sempre teve tudo, agora ele é nada. Perdeu amigos, respeito e, acima de tudo, a confiança em si mesmo. Sentado em um banco de parque, observando as famílias felizes, ele sente um vazio que nunca imaginou ser possível. As reflexões dos outros o fazem pensar em como poderia ter sido diferente. Ele se pergunta: como pude chegar a esse ponto? As lágrimas brotam, mas ele as seca rapidamente. Não há tempo para lamentações. Para mudar, primeiro é preciso aceitar. Ele se levanta, com a determinação escorrendo por seu corpo. Um passo de cada vez. É hora de buscar ajuda. Ele sabe que precisa enfrentar seus medos, encarar a verdade de frente. O caminho será difícil, mas já não se importar com o que os outros pensam parece ser um primeiro passo. Ele decide procurar um grupo de apoio, pessoas que entendem sua dor. A ideia é assustadora, mas é uma chance. Um vislumbre de esperança. Ao olhar para o céu, ele faz uma promessa silenciosa e não deixará que sua história termine assim. A traição pode ter destruído sua vida, mas não pode definir quem ele é. Com um coração pesado, mas determinado, ele começa a caminhar em direção ao desconhecido, uma jornada que o levará a redescobrir a si mesmo. E enquanto ele se afasta do passado, a vida que deixou para trás começa a se transformar. O amigo traído, que agora é bilionário, segue em frente, construindo seu império. Ele não sabe o que aconteceu com aquele que fugiu, mas a ironia do destino é que, às vezes, a traição pode se transformar em um novo começo. O que ele ainda não percebeu é que a verdadeira transformação pode vir no momento mais inesperado. Será que ele está preparado para enfrentar a verdade que o aguarda? O que acontecerá quando os dois finalmente se cruzarem novamente? A esperança está no ar, mas o caminho ainda é longo.
A traição é uma sombra que nunca se afasta. Essa pessoa sempre soube que o passado tinha o poder de retornar, mas não esperava vê-lo tão rapidamente. Sentado em um café, ela olhava pela janela, cada pessoa que passava lembrava-a de algo. Um sorriso, uma risada, uma lembrança distante. Tudo poderia ser um eco da dor. O telefone vibra. Uma mensagem de alguém. A hesitação toma conta. Quem seria? A imagem da traição se repetia em sua mente. Aquele que fugiu com tudo voltava, e agora o destino estava jogando cartas inesperadas. Pensa se deveria abrir. A desconfiança é como uma corrente fria que envolve seu coração. Ao tocar na tela, o passado salta. A mensagem é direta, implorativa. O que alguém faz quando a traição se repete? Uma parte dela sente raiva, outra parte se lembra das promessas quebradas. O calor da traição arde, e as memórias vêm à tona como uma tempestade. Alguém que se foi, que levou tudo, agora está de volta, mas não como um amigo. Ele voltou falido, e a ironia é palpável. Como se sentir ao ver aquele que te traiu implorar novamente? Não há palavras que possam descrever a mistura de emoções. Há uma tristeza profunda, uma lembrança constante de que a confiança foi dilacerada. O passado não pode ser ignorado. É um fardo que pesa, e quem passa por isso sabe que as cicatrizes nunca se curam completamente. Mas, ironicamente, essa pessoa se tornou bilionária. O que poderia ter sido uma história de fracasso se transformou em um conto de sucesso. Agora, a vida é diferente. As coisas mudaram. Novas oportunidades, um novo começo. Porém, a traição sempre permanece como um lembrete cruel do que foi perdido. E a pergunta ressoa: como lidar com o retorno do traidor? O que fazer quando o passado bate a porta novamente, e as memórias dolorosas invadem a mente? A confiança é um frágil cristal. Para muitos, ela pode ser inquebrável, mas para essa pessoa, foi destruída. E ao encarar o traidor que implora, um novo conflito surge. É momento de decisão. Perdoar ou esquecer? Avançar ou reviver a dor? A respiração se torna mais pesada. Tudo isso enquanto a imagem do passado se repete em sua mente, como um filme que não pode ser pausado. No fundo, uma lição se revela: a traição pode transformar vidas, mas também pode oferecer uma oportunidade de redescobrir a força interna. E neste jogo de emoções, um novo capítulo está prestes a começar. O que essa pessoa decidirá? O futuro está cheio de incertezas, mas uma coisa é certa: a história ainda não chegou ao fim. A traição pode ser um peso insuportável. Essa pessoa, após fugir com uma quantia exorbitante, se viu perdida em um mundo desconhecido. O dinheiro que parecia ser a solução se transformou em uma prisão invisível. Agora, com a vida repleta de incertezas, ela tenta se reerguer. Em busca de novos relacionamentos, essa pessoa se aproxima de um grupo que parece acolhedor. Risadas ecoam em volta, histórias são compartilhadas. Mas a desconfiança é como uma sombra constante. Cada sorriso traz uma pergunta: será que eles conhecem meu passado? Será que vão me trair novamente? A esperança tenta se abrir caminho, mas o medo a puxa de volta. Os novos amigos falam sobre sonhos, conquistas, a vida que leva a um rumo inesperado. Mas essa pessoa, em meio a tudo isso, se sente um intruso. Por que eu estaria aqui? Eu não mereço isso. Enquanto observa, um novo dilema surge. O desejo de confiar novamente briga com a necessidade de se proteger. É um conflito interno, uma batalha entre a vulnerabilidade e a necessidade de se fechar. Em algumas conversas, surgem relatos de superação. Histórias de quem passou por desafios semelhantes. Elas tocam um ponto sensível. Talvez eu não seja o único, pensa essa pessoa, enquanto o guardião da desconfiança na sua mente ressoa: mas você não pode se esquecer do que aconteceu. Cada nova relação parece uma armadilha à espera de um deslize. O coração pesa. A cautela é um reflexo do passado. Os momentos de alegria são muitos, mas não sem a sombra. O riso é interrompido por um pensamento perturbador: e se eles souberem? E se eu falhar novamente? A esperança, por sua vez, é como uma chama solitária, lutando contra os ventos da dúvida. A conexão é tentadora, mas a insegurança é uma corrente que a impede de avançar completamente.
Em um momento de fragilidade, essa pessoa se pergunta se é possível construir novos vínculos. Se aqueles que estão ao seu redor podem realmente aceitar quem ela se tornou. Confiar novamente é um desafio que parece quase impossível. E, em um instante de clareza, uma certeza brota: a traição não define quem ela é, mas molda o caminho que deve seguir. O medo de se abrir é real, mas a vida continua. E, ao olhar nos olhos dos novos amigos, um sussurro dentro dela diz: talvez valha a pena arriscar. Mas e se, no final, essa pessoa descobrir que a vida que deixou para trás tomou um rumo inesperado? O que acontecerá quando a verdade emergir? A história está longe de acabar. Essa pessoa, que um dia foi traída, olhou para o horizonte com um brilho novo nos olhos. A dor da traição ainda ardia, mas havia algo mais agora. Um fogo. Uma vontade de fazer a diferença. Enquanto muitos se deixariam abater, essa pessoa decidiu que era hora de criar um negócio social. Um espaço onde o lucro não seria o único objetivo, mas uma ferramenta para impactar vidas. Os primeiros passos foram desafiadores. A ideia era empolgante, mas o caminho estava repleto de incertezas. Como equilibrar o lucro necessário para manter a estrutura e, ao mesmo tempo, proporcionar um bem real à comunidade? O dilema pairava no ar. A pressão era intensa. Entre sorrisos e desafios, essa pessoa refletia: o que é mais importante, o lucro ou o impacto? Cada conversa com potenciais parceiros revelava uma nova camada de complexidade. Muitas vezes, surgiam críticas e dúvidas. Como essa pessoa poderia se arriscar a fazer algo tão audacioso? Mas ao olhar para trás, para o que já havia superado, a motivação crescia. A traição se transformará em combustível. O desejo de se levantar e mostrar que é possível ressignificar a dor em algo poderoso pulsava dentro. A empatia tomava conta. Compreender os desafios da comunidade se tornava cada vez mais essencial. Essa pessoa começou a ouvir histórias. Histórias de pessoas que lutavam, que sonhavam. E, mesmo sem saber, cada relato trazia um pedaço da própria jornada. Era um lembrete constante de que o sucesso pode ter um propósito maior. As dificuldades foram sendo superadas, um dia de cada vez. Com o tempo, a estrutura começou a se firmar. Os primeiros frutos apareceram. O impacto social se tornava palpável, e a conexão com a comunidade intensificava-se. Cada pequeno sucesso, cada vida tocada, era uma vitória não apenas contra a traição, mas a favor de um futuro que valia a pena. Essa pessoa percebeu que a traição tinha sido um divisor de águas. Uma oportunidade de renascer. No entanto, a jornada estava apenas começando. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Como escalar essa visão e alcançar mais vidas? Quem diria que essa pessoa, que um dia se sentiu derrotada, agora estava em uma missão maior? E se a traição, ao invés de um fim, fosse o começo de algo extraordinário? O que mais estava reservado para essa história? O que aconteceria quando o mundo descobrisse o que havia se transformado? A resposta estava prestes a se revelar. E o que você faria se pudesse transformar sua dor em esperança? O sol estava se pondo, lançando uma luz dourada sobre o parque vazio. A atmosfera era carregada, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Essa pessoa, que tinha sido traída, estava lá, esperando. O coração acelerado, sentindo a mistura de raiva e compaixão. Há quanto tempo não se viam? Anos? Uma eternidade. Do outro lado, alguém se aproximava, com passos hesitantes. O mesmo alguém que um dia havia se despido de tudo, levando não apenas o dinheiro, mas uma amizade que parecia inquebrável. O olhar arrasado, a expressão de quem tinha enfrentado a própria queda, refletia a desilusão e a desesperança. O encontro era inevitável, mas a emoção? Incontrolável. Eu não sabia se teria coragem de vir, essa pessoa disse, a voz tremendo. Aquele que fugiu, agora um mero espectro de quem foi. Sua roupa desbotada e aparência cansada falavam mais do que 1000 palavras. A traição o perseguiu, e agora ele implorava por compreensão. Mas a ferida era profunda. A confiança, destruída. Você realmente acha que pode apenas aparecer e pedir desculpas? A resposta saiu com uma intensidade que cortou o ar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O peso da traição ainda estava ali,
como um fantasma entre eles. A expectativa pairava, como se o tempo tivesse parado, e cada segundo se arrastasse como uma eternidade. Eu perdi tudo, alguém murmurou, a vulnerabilidade transparecendo. Eu pensei que ficaria rico, que tudo seria diferente, mas a verdade era outra. O dinheiro desaparecera. E o que restava agora? A realidade bateu forte, uma lição amarga. E eu me reergui. Sou diferente agora, a outra pessoa respondeu, seu olhar firme. Um instante de revelação. A traição, que no passado parecia um fardo, havia se transformado em uma força, uma motivação. O que antes era dor agora era poder. O plano traçado, a conquista realizada. A vida mudará completamente. Mas como explicar isso em palavras? Diante do desafio, a tensão pulsava. Uma batalha de emoções. O que fazer agora? A oportunidade de um novo começo? Ou a repetição do erro? A história não estava escrita, e o futuro era incerto. A esperança e a mágoa poderiam coexistir. Mas a escolha era deles. O que será que acontecerá agora? As possibilidades estavam diante deles, vibrantes e perigosas. A traição poderia ser a chave para um novo capítulo, ou um ciclo interminável de dor. A única certeza? Ninguém sairia ileso. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. A luz do sol filtrava-se pelas cortinas, criando um ambiente quase surreal. Ali estava essa pessoa, sentada à mesa, os olhos perdidos em seus próprios pensamentos, pensando sobre o que havia se tornado. Uma vida inteira construída em torno de escolhas, algumas boas, outras, como uma traição, de consequências devastadoras. Ele recorda do momento em que tudo mudou. A traição dolorosa que o deixou sem chão. O amigo, aquele que parecia ser um irmão, pegou tudo o que tinha e desapareceu com uma quantia que, na época, parecia um sonho impossível de recuperar. E agora, anos depois, o mesmo amigo, voltando, mas não como um triunfador e sim como alguém que conheceu o fundo do poço. O contraste era gritante. Essa pessoa, que uma vez se sentiu traída, agora era um símbolo de sucesso e superação. Um bilionário, cercado por realizações, mas com um coração que ainda sangrava pelas lembranças amargas do passado. E, ali, diante do amigo que voltava implorando por ajuda, a ambivalência tomava conta de seu ser. Como alguém que conseguiu se reerguer, o desejo de oferecer perdão estava presente, mas as feridas abertas eram difíceis de ignorar. O olhar daquele que traíra era de desespero, uma fraqueza que não se pode ignorar. Ele não era mais o traidor ousado, mas um homem quebrado, que agora entendia o peso de suas decisões. Ambos, naquele momento, refletiam sobre escolhas. Sobre o que realmente importava na vida. Um havia aprendido o valor da lealdade e da honestidade, o outro, a dura lição de que agir de forma egoísta pode levar a perdas irreparáveis. O silêncio entre eles era carregado de emoções, um misto de raiva, tristeza e um vislumbre de esperança de que, talvez, pudessem encontrar um caminho para a reconciliação. O que fazer agora? A traição pode transformar vidas, mas também pode ser um ponto de virada. Essa pessoa sentia que, por mais que a dor persistisse, uma nova história poderia ser escrita. O desejo de ajudar, de ver aquele que um dia foi amigo se reerguer, pululava em seu âmago. Eu quero acreditar que tudo é possível, pensou. O arrependimento do outro ressoava nas paredes daquele pequeno espaço, como um eco distante de um passado que nunca poderia ser mudado. As portas estavam abertas, mas o caminho ainda era incerto. A esperança nascia, mas o medo de mais traições também. E enquanto olhavam um para o outro, uma pergunta pairou no ar do que realmente vale a pena. A resposta poderia mudar tudo. A jornada de um homem em busca de perdão e de outro em busca de um novo começo estava apenas começando. No fundo, ambos sabiam que a mudança depende de cada um fazer a sua parte. O primeiro passo, sem dúvida, era a reflexão. Mas será que estavam prontos para dar esse passo juntos? Numa manhã ensolarada, essa pessoa estava em sua varanda, respirando o ar fresco e se perdendo em pensamentos. A vida tinha mudado drasticamente desde aquele dia fatídico. O peso da traição parecia ter se dissipado, mas as feridas ainda estavam ali, à espreita. Alguém que fugiu com tudo, levando não apenas dinheiro, mas sonhos e esperanças.
Agora, o traído, que tantos consideravam um simples sobrevivente, estava diante de um universo de possibilidades. Enquanto os pássaros cantavam, ele se lembrou de como foi difícil aceitar a dor. O rancor se tornou um companheiro constante, sufocando sua felicidade. Ele frequentemente se perguntava: como é possível perdoar alguém que te deixou na lama? Mas a verdade é que carregar essa mágoa tinha um custo. A vida insistia em empurrá-lo para a frente, mas ele permanecia preso, um prisioneiro de suas próprias emoções. Foi então que, em um momento de epifania, uma percepção poderosa surgiu. O perdão, essa palavra mágica, não significava esquecer ou justificar a traição. Significava libertar-se. Libertar-se da dor. Libertar-se do passado. Ele olhou para a cidade que se estendia à sua frente, cheia de oportunidades e novas histórias esperando para serem escritas. O ressentimento começou a se dissolver como a neblina ao amanhecer. A liberdade e a paz estavam ao seu alcance. Cada lágrima derramada tinha um propósito. Cada noite de insônia, uma lição. Ele percebeu que a traição não tinha o poder de definir sua vida. Ele estava pronto para virar a página. A sensação de aliviar o peso do rancor era como soltar um fardo que o prendia. E, naquele instante, decidiu que não seria mais um refém das mágoas do passado. A traição, embora dolorosa, tinha se transformado em combustível. Algo que antes o paralisava agora o impulsionava para a frente. Ele não precisava da aprovação ou do perdão do outro. Seu perdão era uma conquista própria, uma chave para um futuro brilhante. Enquanto a luz do dia se intensificava, ele sorriu. A vida é cheia de reviravoltas. E a história ainda não havia terminado. Perdoar era, de fato, libertador. E agora, com essa nova perspectiva, ele estava pronto para abraçar o que viria a seguir. Porque, no fundo, a traição pode transformar vidas. E a dele, definitivamente, estava prestes a ser transformada de uma maneira que ele nunca imaginou. Mas o que vem a seguir? A verdadeira jornada, agora, estava prestes a começar. A traição pode ser o ponto de partida para transformações inimagináveis. Dois caminhos se bifurcam, e cada um deles leva a destinos opostos. Enquanto um decide seguir adiante, o outro se vê preso em suas próprias escolhas. Essa pessoa, que um dia partiu com uma quantia que deveria ser compartilhada, agora se encontra em um lugar diferente. Olhando para trás, com os olhos cheios de arrependimento, percebe que a liberdade que buscou não trouxe a felicidade esperada. A vida lhe ensinou, da maneira mais dura, que tudo tem um preço e que o que parecia ser um atalho, na verdade, era uma armadilha. Enquanto isso, o traído segue em frente. Ele não se deixou abater. Na verdade, encontrou a força que não sabia que tinha. A traição, em vez de quebrá-lo, o catapultou para um mundo de possibilidades. Com determinação, ele investiu no que realmente importava, seu crescimento pessoal, o conhecimento e as relações genuínas que cultivou. A dor se tornou uma lição, e a lição se tornou poder. As memórias do passado estão lá, mas agora são apenas ecos distantes. Essa pessoa se tornou um bilionário, mas não apenas de riquezas materiais. Ele acumulou sabedoria, resiliência e a capacidade de se reinventar. Cada desafio enfrentado foi um passo em direção ao sucesso. E agora, o reencontro acontece. O traidor, desolado e falido, se aproxima da sua antiga amizade, implorando por uma segunda chance, sem saber que a vida do outro se transformou em um sonho realizado. O contraste é gritante. A traição lhe custou tudo, enquanto quem ficou floresceu. Um silêncio se instala entre eles, um momento carregado de emoções. Quem poderia imaginar que a escolha de um poderia levar ao sucesso do outro? O que antes parecia uma condenação agora é um testemunho de superação. Cada um é responsável pela sua própria jornada. O peso das escolhas recai sobre os ombros de quem as fez. A aceitação se torna um caminho para a cura. A esperança renasce, e ambos reconhecem que a vida é feita de ciclos. Um fim é apenas um novo começo. O traidor pode não ter o que queria, mas ainda tem a chance de se reerguer. A traição pode transformar vidas, mas também pode ser a motivação para criar um futuro melhor. A pergunta que fica é: como você vai escrever a sua história? O poder de mudar tudo está em suas mãos.